ouvi falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Em João, no capítulo 6, a partir do versículo 28, a leitura é um pouquinho extensa, eu vou ler 13 versículos, mas que nos dá uma lição muito grande, nos mostra a importância de nós conhecermos essa verdade e darmos um passo em direção ao Senhor. No versículo 28 do capítulo 6 de João diz: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste e, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E o último versículo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui frisando no versículo 37, olha, tudo que o Pai me dá virá a mim. Então, nós temos que ir a Ele. O Senhor cria oportunidades, o Senhor cria situações para que o procuremos, mas Ele mesmo não irá lhe procurar. Nós temos que ir até Ele. Nós temos que abrir o nosso coração para receber o Senhor. Ele não vai abrir porque Ele é Deus. Não. Ele vai esperar que você se decida, porque você tem livre arbítrio. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que acha: eu não vou ao Senhor, eu não aceito Jesus como Salvador, apesar de entender que Ele é o Filho de Deus. E só o fato de você compreender e aceitar e entender que Jesus é Filho de Deus não é suficiente para que você seja salvo. Meus amados irmãos, por melhor que você seja, você não é capaz de salvar a você mesmo. Nós todos precisamos confessar Jesus como Salvador. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, vamos ver o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! O fato de você crer que Jesus é Filho de Deus é significativo, mas não é suficiente. Satanás crê, e não só crê. Pense numa pessoa que tem certeza. Nós cremos, nós não temos certeza pela fé, mas Satanás tem certeza por ter conhecimento próprio de que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor está dizendo que você crê para a justiça,
Mas você tem que confessar para a salvação. É importante que confessemos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem uma passagem muito importante, falando sobre um homem muito bom. Um homem que eu diria quase perfeito. Ali está falando de um homem que nem era judeu. Está falando do centurião Cornélio. E o centurião Cornélio era um homem de alta estatura, um homem de muita qualidade. Ele era tão bom que o Senhor se preocupou em mandar um anjo falar com ele. Eu falei isso aqui em uma outra ocasião. Eu estou repetindo pela importância do fato. Mandou um anjo falar com ele e falar para ele o que ele teria que fazer para ser salvo. O fato de ele ser muito bom, de ele ser generoso, de ele ser temente a Deus, não era suficiente para ele ser salvo, porque ninguém é salvo pelas obras, para que não venha se gloriar. O preço da nossa salvação foi pago por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Aliás, na cruz do Calvário não foi o momento da maior dor do Senhor. Não foi na cruz do Calvário, aleluia, que os pecados do Senhor, nossos, foram jogados sobre ele. Não. Os pecados de toda a humanidade, inclusive de forma vicária, de Adão até o último homem que irá nascer, foram jogados sobre Jesus Cristo, lá no Getsêmani. Foi ali que a sua alma se angustiou, a tal ponto de ele suar gotículas de sangue, que chegou a escorrer. Aleluia. A angústia foi tanta que ele suou sangue. Foi naquele momento ali que ele recebeu toda a carga dos nossos pecados e cravou na cruz do Calvário. Aleluia. E conquistou para mim e para você a salvação e a comunhão de volta com o Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso que a gente agora tome posse dessa bênção. Meus amados irmãos, o fato de você ser presenteado, e se você não tomar posse, de nada vale. Se você recebe um presente, um carro maravilhoso, mas se você nunca o guiar, nunca andar nele, ele ficar sempre ali, você tem, mas você não se beneficia. É preciso que você, se receber um par de sapatos, você calce, você use. Aleluia. O Senhor conquistou para mim e para você a salvação na cruz do Calvário. Mas é preciso que nos apossemos disto. De que maneira? Procurando o Senhor. E agora crendo que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E o confessemos publicamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esta confissão, ela é imprescindível, porque diz a palavra, como a gente leu há pouco aqui, em Romanos 10:10, que nós temos que confessar para a salvação. Não adianta você simplesmente, tem às vezes pregadores que falam, não, você não precisa vir aqui. Aí onde você está, você baixa a sua cabeça, reconhece Jesus como Salvador e tudo bem. Tudo bem não. Você tem que confessar com a sua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senão, não tem valor, não terá significado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, você vai confessar para a salvação. Quando você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, isto vai ser imputado como justiça. Diz a Escritura. É para a justiça que você reconhece. É importante reconhecer. Você não vai confessar uma coisa que você não reconhece. Mas agora, se você confessar diante dos homens, aí sim, você creu e você reconheceu, e aí ocorre neste momento um milagre singular na sua vida. Que milagre é este? O milagre da justificação. Aleluia. Quando você é justificado dos seus pecados, e aí sai de sobre você toda aquela culpa do pecado. A justificação é o primeiro passo da doutrina da salvação. Você é justificado e você agora é liberto da culpa do pecado.
E aí vem um próximo passo, que é o segundo passo da doutrina da salvação, que é a regeneração. Aleluia! E para você se regenerar, aí você terá agora que transformar este velho homem que foi morto ali. Agora tem que ressurgir uma nova criatura. E essa nova criatura, ela vai ressurgindo à medida em que você vai se regenerando. E quando você se regenera, automaticamente você entra no terceiro passo da doutrina da salvação, que agora você vai se santificando. A santificação, ela é proporcional à regeneração. E sem santificação, ninguém poderá ver a Deus, diz a palavra do Senhor. É preciso que você se santifique. Mas o passo anterior da santificação é a regeneração. Porque, meus amados irmãos, quando você aceita o Evangelho, aleluia, você agora tem uma nova mentalidade. Você tem uma nova mentalidade. Você agora começa a entender que você precisa agir diferente daquilo que você agia. Mas o fato de você ter essa nova mentalidade não quer dizer muita coisa. Você agora tem que transformar essa nova mentalidade em atitude. As suas atitudes precisam começar agora a mudar. É uma nova mentalidade quando você aceita o Evangelho. E essa nova atitude, em função dessa mentalidade que você introjetou em você, é que vai fazer com que nasça o novo homem. O novo homem é nascido em função das atitudes que você passa a ter a partir de então. E para isso é preciso a fé, que hoje foi falada aqui. A fé é importante para que eu possa acreditar que se eu mudo as minhas atitudes, eu estou agradando ao Senhor. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu creio. A fé é tão importante que ela é o único elemento espiritual que é ao mesmo tempo dom e fruto do Espírito. Se você olhar em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, está lá colocado a fé como dom do Espírito. Mas se você olhar em Gálatas 5:22, está lá a fé como fruto do Espírito. E como dom você tem que pedir ao Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. Mas como fruto você agora tem que exercitar. Aleluia. Precisamos exercitar a nossa fé, dia após dia. Aleluia. Porque assim nós vamos agradar ao nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos nesta terra aqui, que nos foi dada. A terra foi dada ao homem. O mundo foi dado a Satanás. Aleluia. Eu vou explicar isso. Se você olhar lá em Salmo 115, versículo 16, você vai ver que a terra foi dada aos filhos dos homens, para o nosso benefício. A terra é do Senhor, é de Deus, e nos deu para que possamos desfrutar. Aleluia. Mas o mundo, aí sim, este já é de Satanás. Aleluia. Se você olhar em Lucas 4, 5 e 6, você vai verificar que o mundo, o sistema que nós vivemos, foi dado a Satanás. E foi por isso que ele ofereceu a Jesus. Ele não iria oferecer a Jesus, e Jesus iria ficar sem contradizê-lo, se não fosse esta uma verdade. Ele falou: ei, nós sabemos que Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, e ele saindo do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, ele é levado. E num desses momentos, Satanás chega para ele e fala: olha, eu vou te mostrar todos esses reinos do mundo aí. E se tu me o nome do Senhor. Nós temos que ter o entendimento daquilo que é nosso por direito, adquirido em Jesus Cristo, e tomamos posse disso, e daquilo que não é nosso. Aleluia. E não desejarmos aquilo que não é nosso. Temos que tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado. E a salvação é um dom gratuito, conquistado pelo Senhor, de maneira fenomenal, de maneira realmente miraculosa.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, na hora que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, há um milagre invisível, mas muito real, que é, como falei, o milagre da justificação. E você sai agora liberto daquele peso do pecado que repousava sobre você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora você se aposta disto e começa a mudar a sua vida, e as bênçãos do Senhor começam a vir sobre você, apesar das aflições que vão continuar, e todos terão, e quanto mais você viver, mais aflições você terá nesta vida, porque é mistério que isto aconteça, e não devemos ver as aflições como nossas inimigas. Ela é nossa aliada. A aflição é nossa aliada. Nós crescemos em função das aflições. Nós crescemos em função da oposição que existe. Aleluia. É preciso, para que adquiramos musculatura espiritual, que exatamente exista oposição. Aleluia. Tudo cumpre um propósito na vida do crente. Aleluia. Na vida daquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas uma coisa é importante saber: o fato de você ter a Jesus como Salvador já tem uma coisa importante em você, que é o Espírito Santo. No momento em que você aceita o Evangelho, há a saída da culpa do pecado sobre você. O inimigo, o espírito mau que habitava em você, isso pode parecer heresia, mas não é, porque Jesus fala: olha, quando você aceita o Evangelho, o espírito mau que havia em você, ele sai e vai caminhar por terras áridas, e não encontrando lugar onde repousar sua cabeça, ele volta, e se encontrar a casa vazia, adornada, ele entra e traz com ele 7 espíritos piores do que ele, e será o estado segundo este homem pior do que o primeiro. Quem diz é a palavra, não sou eu. Aleluia. Eu creio, nós somos tricotomistas, nós temos espírito, corpo e alma. O que eu vou dizer aqui agora não é heresia, não está configurado plenamente na palavra desta maneira direta, mas está indiretamente. Existe um quarto elemento. Ou existe o espírito mau, ou existe o Espírito Santo. Porque quando ele sai, quem entra? Quem habita em nós? Uma figura transitória, não é? Diria que até simbiótica, mas existe. Ou seja, ou está em você o espírito mau, ou está em você o Espírito Santo. Um espírito mau pode habitar com outros milhares dentro de alguém, mas o Espírito Santo, ele reina sozinho dentro de mim e de você. Aleluia. Junto com o Espírito Santo não há nenhum espírito mau, nunca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existe essa figura transitória, não é? Simbiótica. Por que transitória e simbiótica? Porque não irá ressuscitar conosco. Estará conosco até que Jesus venha, nos arrebate, ou até que sejamos ressuscitados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer valer o sacrifício do Senhor na minha e na sua vida. Lá na cruz do Calvário foi uma dor muito grande, é verdade. Mas aquilo ali não era suficiente para que tudo fosse realizado na minha e na sua vida, não. Porque aqueles 2 ladrões que estavam ladeando o Senhor tiveram uma morte semelhante à de Jesus. Não foi aquilo a parte mais significativa da missão do Senhor. Não foi. A missão maior do Senhor foi no Getsêmani. E ali foi o complemento. Na cruz do Calvário foi o complemento da sua missão. Ali ele concluiu a sua missão. E conquistou para a minha vida e para a sua vida o que hoje nós podemos desfrutar. Aleluia. Da companhia do Espírito Santo. Hoje foi citado aqui, só vou falar sobre isto, porque a amada ali da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, citou aqui, ela citou em outras palavras, mas ela citou Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em vós opera. Aleluia. E eu fiquei durante algum tempo meio, eu diria que embaraçado com essa escritura, porque eu não entendia como eu estava buscando viver o melhor que eu podia, dentro das minhas fragilidades, servir ao Senhor, e o Senhor não fazia nem 10% do que eu pedia, e não fazia nenhum por cento do que eu pensava. Aleluia. E como isto? Se essa escritura está dizendo, mas meus amados irmãos, é importante entender essa escritura. Deus não está falando que vai fazer, nem na minha, nem na sua vida, tudo, muito mais, abundantemente além. Ele está falando que Ele é poderoso para fazer. Entre Ele ser poderoso para fazer e fazer, pode haver aí uma grande distância. Vai depender de mim e de você. Primeiro, não é Jesus quem faz. Ele está falando que é segundo o poder que em vós opera. Quem faz é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. É o nome sobre todo o nome, é o nome que tem todo o poder, mas não é Ele que faz, é o Espírito Santo que realiza, porque é Ele que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está para nos abençoar, para redarguir, Ele está para nos consolar, está para nos dirigir, Ele é o nosso ajudador, Ele é um Deus todo-poderoso dentro de nós. E está tão perto e às vezes tão longe, porque muitas vezes a gente tem unidade com Ele, mas não tem intimidade. Aleluia. Você quer fazer com que tudo que está na palavra se cumpra na sua vida? Então, tenha intimidade com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Aleluia. Mas muitos não dão a devida importância ao Espírito Santo. Jesus, claro, é o nosso Salvador. Aleluia, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Jesus é nosso advogado, quem está nos consolando aqui é o Espírito Santo do Senhor. Temos que buscar ter essa intimidade com Ele. Aleluia. E de que maneira? Obedecendo. Meus amados irmãos, nós fomos livres pela graça. Fomos livres, pode parecer uma redundância, ou pelo menos um paradoxo. Nós fomos livres, libertos para obedecer a lei. Aleluia. Nós somos livres pela graça para obedecer a lei. Que lei? A única que o Senhor Jesus Cristo deixou. Deus, Jesus Cristo deixou um único mandamento, que é o amor, em duas vertentes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E nesta lei se resume toda a lei de Moisés e os profetas. Aleluia. Nos amemos uns aos outros, como está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, capítulo 4, fala muito sobre isto, do amar uns aos outros. Meus amados irmãos, quando nós começamos a amar uns aos outros, as coisas começam a mudar. Aleluia. O teu semblante começa a mudar. Aleluia. O Espírito Santo começa agora a se mover em você. E isto é significativo, porque todos nós estamos munidos dos 9 dons. Todos nós estamos municiados desses 9 dons. Falta agora que o Senhor Jesus se mova em mim e em você, nesses dons. Então nós temos que buscar. Os dons têm que ser buscados. Aleluia. Paulo fala: busque os melhores dons. Falar em línguas é muito importante, é muito bom. Aleluia. Edifica aquele que fala. Mas procura o dom da profecia. Aleluia. Nós temos que buscar os dons. Os frutos, que são esses que levam para o céu. Porque quem leva para o céu não são os dons. Os dons é uma coisa gratuita. Não gratuito, porque para você ter dom, tem preço. Não tem preço para a sua salvação. Esse preço Jesus já pagou. Mas para ter dom precisa ter preço. O preço de joelho. O preço de jejum. O preço de oração. Mas, e para Edivan? Orar é sacrifício? Para a maioria, sim. Quando você já tem intimidade com o Senhor, de que quando se torna agora uma conversa e não um monólogo, aí você começa a ter prazer em orar.
Mas enquanto você não tem essa intimidade, é um sacrifício. Você ficar 1 hora, 2 horas de joelhos, é um sacrifício. Mas é um grande prazer quando você começa agora a estar em comunhão com o Senhor. E você fala, e você ouve, e você sente, e Ele diz, e Ele te orienta. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos que buscar entender como funciona o Evangelho do Senhor e viver, porque Ele é prazeroso. Nós somos livres para obedecer, como eu falei, e nós obedecemos com prazer, porque a obediência da lei do Senhor nos causa prazer. Quando você faz o bem ao teu irmão, isso causa mais prazer a nós do que aquele que recebeu. É prazeroso abençoar, é prazeroso amar, é prazeroso fazer o bem. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, porque Ele fala aí, eu habito em ti, e eu sou a essência do amor, e eu espero que você se pareça comigo, porque você tem o meu DNA, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós não fomos feitos aqui, nós fomos feitos no céu, e é por isso que nós somos cidadãos dos céus, nós não somos cidadãos da terra, aleluia, aqui nós somos embaixadores. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui estabelecendo o reino do Senhor. E temos que fazer isto da melhor maneira que possamos fazer. Nós temos que fazer isto à maneira do Senhor. Nós temos que buscar a direção do Senhor para agirmos em todas as coisas. Em tudo nós devemos buscar a direção do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E dentro de nós habita aquele que conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, olha a evolução das coisas, do amor que Deus tem por nós. No início o homem andava com Deus. Diz lá em Gênesis capítulo 5 que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Em Gênesis 6 diz que Noé andava com Deus. Aleluia. Mas veio o tempo em que agora Deus começa a andar com o homem. Jesus veio, o verbo se tornou carne e veio e habitou entre nós. E agora Deus anda com os homens. Aleluia. E não satisfeitos com isso, agora Deus começa a andar dentro do homem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E isto não é pouca coisa. Meus amados irmãos, todos os antepassados imaginaram ter a bênção que nós temos hoje. No Antigo Testamento, só 3 pessoas tinham o Espírito Santo de ato contínuo dentro deles. Era o rei, o sacerdote e o profeta. Mas hoje, cada um de nós tem aquilo que era a coisa mais almejada no Antigo Testamento. Nós hoje temos gratuitamente, nos foi dado esse dom gratuito, esta bênção, que nós não tivemos que fazer nada, a não ser crer que Jesus é o Filho de Deus e confessá-lo como nosso Salvador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, lá em Lucas 12, 8, diz que nós temos que confessar Jesus como Salvador diante dos homens, porque se nós o confessarmos diante dos homens, Ele irá nos confessar diante do Pai. Aleluia. Se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, por melhor que você seja, meu irmão, minha irmã, você vai precisar confessar. Se você quer ser salvo, se você quer experimentar a gloriosa vida futura que Deus nos preparou, que é maravilhosa, que é tão grande, que Paulo fala que ainda o ouvido não ouviu, o olho não viu, ainda não subiu ao coração do homem. É uma coisa tão magnífica que nós não temos como imaginar como será. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele nos dá assim uma palhinha do aspecto físico. Não está falando do mais importante, está falando que a Nova Jerusalém de Deus, a Sião do Senhor, os muros são de pedras preciosas, as praças de ouro, ouro como cristal, aleluia,
A coisa é muito além do que a gente possa imaginar. E isso Deus tem preparado para mim e para você. E você pode tomar posse disso hoje. Depende de sua atitude. Depende de você reconhecer Jesus como Filho de Deus. E confessá-lo como Salvador da sua alma. E então, aí, tudo aquilo que eu falei desde o princípio, aquele milagre que você não vê, mas que você vai sentir, ou seja, os seus pecados sendo justificados, você saindo daqui leve, saindo daqui tranquilo, sabendo que agora você tem um companheiro a quem você pode clamar. Você tem a quem você clamar, você vai ser ouvido e o mais importante, vai ser atendido, porque Deus ouve a todos. Ele é onipresente. Ele ouve a todos, mas atende aos seus. Quer ser atendido pelo Senhor? Então ande com Ele dentro de você. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, é preciso ter consciência de que nós fomos eleitos, de que nós somos filhos de Deus. Nós somos no mínimo infante. Aleluia! Nós somos infantes. Infante, o que é um infante? É aquele que vem logo depois do príncipe. E o príncipe é o primeiro na linha de sucessão. Os demais são infantes. Nós somos príncipes, no mínimo infantes. Nós somos filhos de Deus. E o filho do rei é o quê? É um príncipe, é um infante. Aleluia. Nós temos que andar de cabeça erguida, de peito para fora, barriga para dentro, falando: eu sou príncipe. Aleluia. Eu sou muito rico. A minha riqueza não está comigo, mas ela é muito maior do que alguém possa imaginar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver pela fé aquilo que há de vir. Aleluia. E nós seremos príncipes, seremos sacerdotes. Nós seremos aqueles que irão administrar a nova terra com o Senhor. Aleluia. Eu não vou entrar neste tema porque ele é escatológico e tudo mais, mas eu creio numa vida futura onde nós só iremos desfrutar. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá Satanás, não haverá mentira, não haverá inveja. Tudo é perfeito, tudo será perfeito, e viveremos diante da face do Senhor e contemplaremos o nosso Jesus assim como Ele é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que está preparado para mim e para você é muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, por mais fértil que seja a nossa imaginação. Nós temos que crer nisto, aleluia, e tomar posse disto. E é tão simples, é tão fácil. Então somente creia que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele é o Filho de Deus, e isto quase todos creem. Até Satanás crê. Como eu disse, ele tem certeza que Jesus é o Filho de Deus. Então resta o quê? Confessar Jesus como nosso Salvador. O que eu já fiz. E você? Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Tem alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador? Para ele não fazer um apelo para crente? Tem alguém que ainda não é evangélico aqui? Alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Todos são já salvos e remidos no sangue de Jesus. Então louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que possamos ter esta consciência. Eu deixo essa palavra com cada um dos amados, no santo nome de Jesus, esperando que cada um de nós reflita cada vez mais e valorize o sacrifício expiatório do nosso Salvador, porque Ele fez por mim e por você, que não tinha nenhuma necessidade de fazer, entendeu? Porque nós somos uma gotícula no universo. A terra é uma coisa muito minúscula, muito pequena diante de todo o universo. E Deus criou para nós e nos colocou aqui. Aleluia. E cuida de nós. E virá Ele mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viver conosco aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o milênio será aqui e a eternidade será aqui, numa nova terra, no novo céu, mas será aqui. Aleluia. Alguns passarão um tempo no paraíso, porque quando morrermos, iremos para o paraíso. Se formos arrebatados,
Iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Ficaremos no paraíso? Eu não sei onde será. Tem muita coisa. Em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para o Senhor. Tem muita coisa que não tem explicação, mas o que está configurado na palavra do Senhor vai se cumprir. Porque pode passar a terra, passar o céu, mas a palavra do Senhor se cumpre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos uma vida futura junto ao Senhor. E eu creio plenamente nisto. Iremos adorá-lo diante dele, olhando a sua face, maravilhosa como é. Aleluia. E ele olhará para nós e dirá: bem-vindo seja, bendito do meu Pai. Aleluia. Vem, entra para o gozo que está preparado para ti desde muito antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Se nós pudéssemos contemplar a maravilha do que está no porvir, a maravilha daquilo que está ainda por vir, a maravilha daquilo que está preparado para nós, meus amados irmãos, é claro que eu vou aqui falar uma bobagem, mas só para a gente poder entender. A gente seria capaz de se suicidar para ir para lá. Aleluia. É claro que isso não funciona, entendeu? Mas a vida futura é tão melhor do que a presente, que o apóstolo Paulo queria ir. Ele queria ir, mas ele falava: olha, se eu vivo, é ganho. Se eu vou, é Cristo. Ou vice-versa, não importa. O que ele queria dizer? Que se ele fica, ele vive para Cristo. Se ele vai, ele estará com Cristo. Aleluia. Aleluia. Não importava se ele ficava ou se ele ia. Aqui Cristo estava com ele, lá ele estaria com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus tem prazer na morte do justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque o ímpio morreu na sua impiedade, não há mais salvação, não tem mais como ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Mas o justo, quando é recolhido, o pecado não pode mais atingi-lo. Aleluia. Está salvo para sempre e vai entrar no gozo do Senhor. Então você quer conquistar essas bênçãos, mantenha-se em permanente obediência ao Senhor, porque a salvação ela é conquistada, mas tem a permanente manutenção disto. Eu tenho que continuar em obediência ao Senhor. Aleluia. Viver em obediência ao Senhor, agradando ao Senhor, servindo ao Senhor e sendo abençoado pelo Senhor. Aleluia. O Senhor quer nos abençoar muito mais do que nós queremos receber a bênção. Ele é abençoador por excelência. Se Ele não derrama sobre mim e sobre você tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós clamamos, tudo aquilo que nós queremos, é porque não estamos qualificados, não estamos preparados. Meus amados irmãos, para finalizar, eu vou aqui fazer uma analogia. Aleluia. Muito bem. O Pedrinho é um menino maravilhoso e eu conheço, muito inteligente. Ele merece tudo que o pai possa dar. Mas o pastor Ari não vai dar para ele uma Ferrari, por mais que ele mereça. Ele não está preparado para ter uma Ferrari. Aleluia. Mas ele merece. Assim somos nós. Nós merecemos muita coisa, mas ainda não estamos por vezes preparados para receber isto ou aquilo. E as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Amém. Aleluia. Deus quer nos abençoar para que possamos desfrutar e não para que possamos nos perder na bênção. Então vamos nos qualificar a cada dia, sermos melhores do que fomos ontem, para que possamos nos qualificar diante do Senhor e sermos abençoados por tudo aquilo que Ele já preparou para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu deixo essa palavra com todos vocês, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Vou lhe falar
que pode levar seus sonhos além, vou lhe mostrar